Boa tarde, gente! Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de língua portuguesa, tá bom? Hoje e amanhã, porque nós vamos ver o assunto de advérbios. A gente já viu um pouquinho sobre os verbos, né? Que eles podem falar um pouquinho sobre o tempo. E os advérbios podem falar sobre o tempo e o espaço, o lugar onde está acontecendo aquela coisa naquele texto. Então, são as palavrinhas que indicam o tempo, pode ser também o presente, passado, futuro, ou o amanhã, ontem, hoje, semana que vem. Então, esses são advérbios. E lugar também, lá na praia, na minha casa. Então, a gente vai ver um pouquinho dessas expressões que a gente usa bastante para construir um texto, tá bom? Vamos fazer a página 65, 66 e 67, tá? 3 paginazinhas. Amanhã a gente continua fazendo o restante dessas atividades sobre os advérbios. Aqui na página 165, começa falando assim: advérbios, formas de marcar o tempo e o espaço nos textos. Na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos relatados acontecem. Então, o espaço, quando a gente fala, não é o espaço sideral, né? É o espaço da lua, do sol, o espaço, lugar que a gente está, tá bom? Você estudou também que os verbos nos textos indicam o modo indicativo e o subjuntivo. Eu não lembro. Foi semana passada, ó, que a gente viu aqui. Modo indicativo expressa o que é real e certo, o que realmente está acontecendo, o que realmente aconteceu. E o subjuntivo é se um dia acontecer, né? A gente viu bastante dessas hipóteses. Então, a gente viu que o verbo pode ser indicativo ou subjuntivo e indicar tempo, presente, passado e futuro. Além dos verbos, há outras formas de marcar o tempo em um texto, que são os advérbios. Leia o trecho e compare os dois. Trecho A e trecho B. Presta bastante atenção no trecho A. Os grilos soam solitários, há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galhos que cantam. As crianças saem. E o trecho B. Os grilos soam solitário, enquanto todos dormem na aldeia de Darcy Betânia, no Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes do sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com pais, irmãos, primos e tios. Observe o que está destacado no trecho B e escreva os números que correspondem às expressões que indicam tempo, isto é, quando o fato aconteceu. Vamos lá. Na primeira, no trecho A, não tem advérbios. Então, a gente não sabe quando que aconteceu, quando que o grilo soou solitário, quando que havia estrela, onde havia estrela. Então, faltou os advérbios. No trecho B já está mais especificado, a gente já consegue entender o contexto completo, onde que estava acontecendo essa história, quando aconteceu essa história, graças aos advérbios. Aqui está selecionado com as linhas verdes e umas setinhas com números, coisas que foram colocadas a mais do trecho A para o trecho B, que são os advérbios, para contextualizar. Então, vocês têm que colocar na A as expressões que indicam tempo. Então, quando que aconteceu aquilo? Você vai colocar só o número, tá bom? Não precisa colocar a expressão. Então, por exemplo, a expressão 1 é essa aqui. Enquanto todos dormem. Isso é um tempo? Tá falando quando aconteceu alguma coisa ou tá falando lugar? Aí vocês vão colocar, se tá falando tempo, vocês vão colocar o 1 lá. 2. Na aldeia Darcy Betânia. Tá falando tempo, quando isso aconteceu, ou tá falando lugar que isso aconteceu? Se for tempo, você vai colocar 2. Se não for, você não vai colocar o 2, vai colocar o 2 na B. Por quê? Porque a B tá perguntando justamente o contrário. Tá querendo saber quais expressões
que indicam o lugar. Então, aonde aquilo aconteceu? Tem quando aquilo aconteceu e onde aconteceu. Então, por exemplo, os grilos são solitários. Quando? Enquanto todos dormem. Bem, enquanto todos dormem. Onde? Na aldeia Darcy, Betânia, no Mato Grosso. Entendeu? Quando a gente faz essa pergunta do quando e do onde, já fica mais fácil da gente compreender aonde é o lugar e aonde é o tempo de cada história. E vocês vão fazer essa separação aí, tá? Colocando os números que indicam tempo na 1 e os números que indicam lugar na B. Na A e na B. C. Comparando os dois trechos. As informações destacadas no trecho B podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo na compreensão? Presta atenção. Eles estão perguntando se a A tá ótimo para compreender, se a B pode tirar todas as coisas que foram acrescentadas e não vai ter nenhum prejuízo para a compreensão. Vocês acham que a A tá dando para entender certinho aonde acontece, quando acontece? Você conseguiu entender da onde estava vindo essas informações do trecho A? Ou tá melhor no trecho B, que você consegue saber aonde foi, quando foi? Na minha opinião, não dá para tirar, tá? Ia ter prejuízo sim se a gente tirasse os advérbios do trecho B, porque ia ficar sem contexto, ia ficar sem informações suficientes para a gente entender aquilo ali. Então, os grilos são solitários. Aonde? Quando? Que grilo? Da onde você tirou esse grilo? Entendeu? Fica muita dúvida se você não contextualizar. Há estrelas. Há estrelas, mas por que ela tá falando isso? Há estrelas aonde? Quando que tinha estrelas? Por que ela observou isso? Então fica cheia de dúvidas. Na B a gente já consegue entender exatamente o que ela tá falando. Os grilos são solitários enquanto todos dormem na aldeia Darcy, Betânia. Ali a gente já entende quando que foi isso, por que ela tá falando isso e quando foi, tá bom? Então não tem como ser retirada. Que ia ter prejuízo, sim. Virando a página aqui na 2. Releia. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra das suas casas. A. Sublinhe o trecho, a expressão que indica lugar, ou seja, o espaço aonde os habitantes da aldeia se recolhem. Presta bastante atenção nisso daí. Onde eles se recolhem? Vou ler de novo para vocês prestarem atenção. Depois do almoço, o sol é cruel, o calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. Vocês vão sublinhar, passar um risquinho embaixo aonde eles se recolhem. E na B, vocês vão circular as expressões que localizam os acontecimentos no tempo. Então, quando que eles se recolhem? Vão circular. São as expressões, tá? No plural. Então, são duas expressões aí, tá bom? Que vai indicar o tempo, que quando foi que eles se recolheram. 3. Leia o trecho a seguir e conheça um pouco da história das bonecas. Muito tempo atrás, lá no Egito, já se faziam bonecas de barro. Antigamente, se faziam bonecas de pano, de madeira e até de sabugo de milho. A Emília e o Visconde de Sabugosa, das histórias de Monteiro Lobato, são bonecos feitos em casa, de pano e de sabugo de milho. Nos últimos anos, começaram a aparecer bonecos para os meninos brincarem. Eles são geralmente de super-heróis. Para as meninas surgiram as bonecas mocinhas, com vestidos para trocar, com casinhas e automóveis para brincar de gente grande. Converse com os colegas. A autora diz que nos últimos anos foram fabricados bonecos de heróis para os meninos e bonecas mocinhas para as meninas. Isso ainda acontece? O que vocês acham? Pensa aí com a cabecinha de vocês. Os bonecos de heróis são só para os meninos? Ou as meninas também podem brincar? Existem heroínas? Ou só existem heróis? Hoje em dia,
Tem. Hoje em dia não, sempre teve, né? Mas as meninas começaram a gostar mais hoje em dia. A Mulher Maravilha, a Mulher Gato, a Supergirl. Então, os bonecos de super-heróis não são só para os meninos. E as bonecas mocinhas são só para as meninas? Geralmente sim, a maioria das meninas gostam dessas bonecas mocinhas. A Barbie, ou a Baby Alive, ou aquela... Como é o nome? Reborn, que parece uma bebezinha de verdade. Mas isso não impede que os meninos também brinquem de casinha, peguem a boneca e finjam que é filha. Então, apesar de muitas vezes ter essa cultura, né, de que boneca é de menina, carrinho é de menino, não impede que vocês brinquem com o brinquedo que você tiver interesse, tá bom? Lá na hora de jogar bola na rua, as meninas gostam de jogar bola também. Quando as meninas estão brincando de escolinha, por exemplo, tem muitos meninos que gostam de brincar também. Então, brincadeira é para criança, brinquedo é para criança, não é para menino ou para menina. Você brinca com o que você gostar, tá? Mas ainda são produzidos sim os brinquedos para os meninos e os brinquedos para as meninas. Não impede que você brinca, mas nas fábricas já vem meio que especificado para cada gênero, tá bom? Vocês podem escrever essa resposta no caderno de vocês, tá? Que nada impede vocês de brincarem com qualquer boneco, mas hoje em dia os brinquedos estão sendo divididos independente se é menino ou se é menina, tá bom? B. Observe os verbos destacados no trecho em que tempo está empregado a maioria deles. Então, tem umas palavrinhas que estão em negrito, estão destacadas aqui, que são faziam, tem duas vezes faziam, são, começaram, são de novo, surgiram, trocar e brincar. Essas palavrinhas, elas estão no presente, no passado ou no futuro? Vai marcar um xizinho aí na alternativa correta. Copie as expressões que não são verbos, mas indicam tempo. E que tempo elas se referem? Presta atenção. Tem umas expressões aqui que não é uma palavra, tá? É uma expressão, pode ser mais de uma palavra. Que indica tempo, que indica quando aquilo aconteceu. Mas não é um verbo, não indica uma ação. Então, por exemplo, faziam. Faziam a gente sabe que é no passado. Faziam, não fazem mais. É um verbo, então eu faço, tu faz, ele faz, ela faz, nós fazemos. Dá para conjugar porque é um verbo e tá indicando um tempo no passado. Só que existem outras expressões que são os advérbios que também indicam tempo e não são verbos, não tem como conjugar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, os outros vocês vão achar, tá bom? Muito tempo atrás, a primeira expressão que tem no texto, muito tempo atrás, isso já é um advérbio, já tá mostrando o tempo, quando que aquilo aconteceu, há muito tempo atrás. Então, eu não consigo conjugar porque ele não é um verbo. Então, eu muito tempo atrás, tu muito tempo atrás, ele muito tempo atrás, não tem como conjugar, tá bom? Mas ele tá indicando o tempo também. Então, presta atenção nessa diferença aí. Quando eu consigo conjugar é eu, tu, ele, nós, vós, eles, é um verbo. Quando eu não consigo, ele é um advérbio. Vamos lá. Então, muito tempo atrás, você vai colocar aí e vai colocar se é passado, presente e futuro. Se é há muito tempo atrás, óbvio que é passado, né? Não há muito tempo atrás, vai ser no futuro. E vocês vão colocar a expressão e o tempo. D. Como as expressões de tempo organizam as informações apresentadas? Tem uma alternativa correta. As informações foram apresentadas das mais atuais para as mais antigas. Então, ela começou falando dos dias de hoje, foi voltando para antigamente, ou as informações foram apresentadas das mais antigas para as mais atuais. Ela começou a falar como era antigamente e terminou falando como é hoje em dia. Dá uma relida aqui nesse trecho para você relembrar. Ela começou falando lá atrás e voltou aqui para frente, ou ela já começou falando da atualidade e voltou para o passado?
Dá uma lida, tá bom? E marca a alternativa correta. Página 67. Leia a tirinha a seguir. Garfield, por que os gatos gostam de sair à noite? Porque nós gostamos de cantar sobre a cerca. Durante o dia, nós seríamos um alvo fácil. Presta atenção nessa tirinha. Ele pergunta por que os gatos só cantam à noite, só ficam miando, né, à noite. E o Garfield fala que é porque eles ficam em cima das cercas, né, dos telhados. E se eles fizessem isso de dia, eles seriam alvos fáceis. Pensa aí, por que eles seriam alvos fáceis? Interpretação, tá? A. Segundo Garfield, o que os gatos gostam de fazer durante a noite? Só, né, escrever aí o que eles gostam. B. Para quem os gatos seriam um alvo fácil durante o dia? Para quem? Para quem? Pensa. Imagina que você tá aí durante o dia e tem um gato miando, igual eles fazem de noite, miando. O que você ia fazer? Você ia lá e ia espantar o gato, né? Então, ele seria um alvo fácil, principalmente se ele tivesse um lugar muito visível como uma cerca. Agora, como eles fazem isso de noite, a gente muitas vezes está dormindo, a gente já está deitado, a gente não tem coragem e nem consegue ver, às vezes, aonde eles estão, porque está muito escuro. Então, é isso que ele quis dizer. Se eles fizessem essa miação toda durante o dia, seriam fáceis de ser despistados. Alguém ia mandar eles parar, um cachorro, as pessoas passando, então eles não iam ter essa mesma liberdade que eles têm à noite, tá bom? Isso que ele quis dizer com alvo fácil. Agora, circule na tira duas expressões que indicam tempo. Então, vai circular na tirinha aí, tá falando o quando, né? Quando que essa historinha tá acontecendo aí? Você vai circular duas expressões que indicam o quando, o tempo. E sublinhe uma expressão que indica o lugar, aonde que tá acontecendo essa história, aonde que eles estão falando, tá? 5. Imagine que esse trecho seja uma notícia de jornal. Pela falta de energia, houve um grande tumulto. As estações ficaram superlotadas e quando os trens chegaram, o tumulto aumentou. Na confusão, houve feridos. Foram atendidos. A situação se normalizou. Reescreva-o no seu caderno, acrescentando dados de tempo e de lugar, para organizar as ideias e esclarecer os fatos com mais precisão. Então, isso é como se fosse uma manchete de jornal explicando um acontecimento. Só que a gente não sabe quando que isso aconteceu, a gente não sabe aonde isso aconteceu. Então, vocês vão usar essa caixinha aqui embaixo, que tem várias opções, e vão colocando essas expressões no meio do texto para fazer sentido, tá? Tem que ter concordância. E explicar aonde que aconteceu essa história, aonde que faltou energia, aonde que as pessoas ficaram superlotadas, quando que isso aconteceu, foi de dia, foi de noite, bom? No quadro abaixo, há sugestões de expressões para serem acrescentadas. Faça as adequações necessárias. Presta atenção nessa parte de faça as adequações necessárias. Não é só você pegar essas palavrinhas do quadro aqui e ir enfiando no meio, não. Vocês têm que ler tudo no final e ter concordância e entender aquilo. Então, por exemplo, eu vou começar com vocês. Aqui, pela falta de energia elétrica, houve um grande tumulto. Quando? Onde? Essa é a primeira frase. A gente precisa saber quando que aconteceu essa falta de energia. Onde que aconteceu essa falta de energia? Então, vamos ver aqui. Tem à noite, ontem, quarta-feira, na manhã. O que a gente pode começar colocando? Vamos começar com na manhã. Na manhã, pela falta de energia, tá faltando alguma coisinha aí, né? Então, eu vou colocar na manhã de quarta-feira, já usei duas palavrinhas bem no comecinho, hein? Na manhã de quarta-feira, pela falta de energia, houve um grande tumulto, certo? Aí, o restante vocês vão encaixando as expressões para contextualizar essa história que acabou a energia e ficou um tumulto e os trens ficaram superlotados,
tá? Vocês vão construir uma historinha usando todas essas palavras. Todas essas palavras. Todas, 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 tá bom? Já usei duas. Já usei duas na manhã de quarta-feira. Então, vocês podem começar todo mundo assim, igual, não tem problema. Então, na manhã de quarta, pela falta de energia elétrica, houve um grande tumulto. Depois disso, vocês vão contextualizando lugar e tempo, tá bom? Essa partinha verde aqui, as palavras que acrescentam circunstâncias de tempo e lugar, as frases são advérbios e as locuções adverbiais, formadas por mais de uma palavra. Então, quando é uma palavra só, a gente já tinha até visto isso há algum tempo atrás. Quando é uma palavra, é um advérbio. E quando são mais de uma palavra, por exemplo, há muito tempo atrás, é uma locução adverbial. Tá? A gente vai ver direitinho ainda esse negócio de locução adverbial e de advérbio, a diferença entre os dois, nas próximas páginas. Qualquer coisa é só me perguntar, como sempre. Às vezes vocês têm um pouquinho mais de dúvida, porque essas atividades de português são mais extensas, tem que ler muito, são muitas questões, né? Eu cheguei até a 5, mas tem até a 8. Até a 8 que a gente vai fazer amanhã as próximas páginas, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar lá que eu respondo. Beijo, tchau!